paz do Senhor, amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, 2 Coríntios, capítulo 8, aleluia. 2 Coríntios, capítulo 8. Louvado é o nome do Senhor, aleluia. Deus grandioso. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos e graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Amém? Até aqui. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Quantos estão alegres nessa noite? Deixa eu ver. Quantos estão alegres? De verdade, alegres mesmo? Cadê o sorriso então? Porque já que nós estamos alegres, nós temos que demonstrar o sorriso. Quantos estão alegres? Deixa eu ver bem pertinho. Amém. Essa palavra, irmãos, Deus colocou no meu coração essa semana, né? E aqui, conforme nós lemos, né, nós vimos o apóstolo Paulo falando dos irmãos da igreja da Macedônia, né? E falando que ele estava admirado, né, de ver que aquela igreja ela estava sendo generosa, uma igreja que estava passando por dificuldade, mas ela estava sendo generosa. E o que me chama a atenção, né, quando eu leio aqui, que fala assim, como em prova de muita tribulação houve abundância do seu gozo. Gozo significa alegria. Então nós vemos aqui que, apesar desta igreja estar passando por muita tribulação, a alegria fez com que ela se tornasse generosa. Então, para nós, nesta noite, é uma palavra que vem de encontro com as nossas vidas. Por quê? Porque nesta noite nós viemos para buscar a Deus, para clamar a Deus em favor das almas perdidas, mas precisa haver um ingrediente para que isso seja verdadeiro, para que isso seja realmente de coração. Este ingrediente se chama alegria. E aí, conforme eu fui estudando, vendo que a alegria, ela é o ingrediente principal para nós estarmos fazendo as coisas de Deus. Não podemos perder a alegria. Temos que ter a alegria para fazer todas as coisas. E vocês podem ver que quando as pessoas desistem, ou do casamento, ou do emprego, ou de algum relacionamento, ou até mesmo de vir na igreja, a primeira coisa que ela perde é a alegria. Então, a alegria para nós não é apenas um momento que nós estamos festejando, felizes, e aí a gente se alegra, ri. Não, não é esse tipo de alegria. É a alegria que surge, né, que se mantém mesmo durante as tribulações. É este tipo de alegria que o apóstolo Paulo estava falando aqui. E a alegria, ela tem que estar nas nossas vidas, porque ela é como um mandamento, né? Ali em Filipenses 4:4, o apóstolo Paulo, ele disse assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai. Nós precisamos ter verdadeiramente alegria para tudo que nós vamos fazer. Sem alegria, nós não vamos ter essa generosidade que muitas vezes se traduz em amor.
se nós queremos ganhar almas, nós temos que ter amor por essas almas. E como nós vamos ter amor se nós não tivermos alegria? Por exemplo, né? Alguém vem até nós, vou colocar eu como exemplo, alguém chega até mim e fala: pastora Sheila, eu preciso que você ore por mim, mas eu não estou bem. Aí eu olho para a minha vida, né? Eu estou gripada, não estou muito bem, estou com problema na minha casa e eu não sinto vontade de orar. E aí eu pego e falo para essa pessoa assim: olha, eu vou orar porque eu sou pastora, eu tenho que orar por você, tá? É obrigação, então eu vou orar. E aí como que essa pessoa vai se sentir? Ela não vai se sentir amada, não é verdade? Ela vai falar: nossa, ela está fazendo por obrigação. Mas quando a gente tem alegria, quando a pessoa pede: sim, eu vou orar por você, porque nós somos cheios de alegria. Então, para tudo que nós vamos fazer, nós temos que ter alegria. Essa alegria que independe de circunstâncias, alegria que independe da situação. Não é alegria que as pessoas estão buscando, né, no Brasil. Não sei se foi semana passada, semana do carnaval, né? As pessoas vão lá, né, se veste, samba, ri. Não é esse tipo de alegria. A alegria que nós temos que ter é alegria como fruto do Espírito. É interessante que quando nós falamos dos frutos do Espírito, nós lembramos de todos, menos da alegria, né? E aí quando nós vemos ali na lista dos frutos do Espírito, o primeiro fruto é a alegria, gozo. Por quê? Porque o cristão, ele precisa ter alegria para fazer todas as coisas. É a alegria que nos move, é a alegria que nos impulsiona a fazer as coisas de Deus, a fazer a obra de Deus. É a alegria que nos faz ter prazer na nossa casa, ter prazer no nosso relacionamento com os nossos esposos, com as nossas esposas. Tudo tem que ser na alegria. E nesta noite, em nome de Jesus, que a alegria do Senhor venha a ser derramada sobre nós. Eu sei que aqui muitos estão aqui, vieram com alegria, mas é necessário que nós tenhamos alegria para preencher os nossos corações e fazer com que nós sejamos fortalecidos. Ali em Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então vocês imaginem uma pessoa forte assim: Pai Senhor, tá firme? Tô firme, igual um prego na areia, tô firme. Cadê a força? Diz ali em Provérbios: se te mostrares fraco no dia da angústia, pequena será a sua força. Então a alegria que nos envolve, que nos enche, que nos fortalece, independente das circunstâncias. Ali em Neemias, quando ele falou: a alegria do Senhor é a nossa força, as pessoas tinham ouvido os mandamentos de Deus e começaram a chorar. E eles falaram: pera, a palavra de Deus não é para vocês chorarem, a palavra de Deus é para vocês terem alegria, porque a alegria no Senhor é a vossa força. Nós temos que alegrar no Senhor, se queremos ter força para continuar neste mundo, que é abrir os jornais, ligar a televisão, nós vemos que só tem tristeza, só tem coisas ruins. Como nós vamos superar essas coisas? É na alegria do Senhor. A alegria do Senhor, ela nos fortalece, ela vai nos fazer caminhar, olhar para Deus e nos regozijar. O apóstolo Paulo, ele é a pessoa que teve mais autoridade de falar sobre alegria. Imagine o apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta que é aos Filipenses, que ele disse: alegrai, regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai. Ele não estava numa rede, ele não estava tomando um suquinho, ele estava na prisão, irmãos. E ele falando em alegria. É por isso que nós não podemos ser movidos pelas circunstâncias. Nós temos que ser movidos pela fé, pelo nosso Deus. Ali em Romanos 12:12, a primeira coisa que Paulo fala é: alegrai-vos na esperança. Nós temos que nos alegrar. Hoje talvez os nossos olhos não estão vendo, mas nós nos alegramos naquilo que Deus tem para nós. Jesus, ali Isaías falou sobre Jesus, escrito assim, Isaías 53:11: o trabalho da
da sua alma ele virá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muito, porque as iniquidades dele levará sobre si. Jesus ali na cruz, passando toda aquela dor, abandono, angústia, ele se apegou numa força, que era de saber que através daquele sacrifício muitas almas iriam se alegrar. Está vendo como nós não podemos olhar somente o que os nossos olhos vê nas nossas circunstâncias? Nós temos que nos alegrar no que vai vir, na abundância de glória, de alegria que está preparada para nós. O crente, a alegria, ela é a marca do crente, ela precisa ser a marca do crente, porque nós não andamos por fé, mas por vista. A alegria, ela, como eu disse, é um mandamento. Ali em Deuteronômio 16:11 está escrito: e te alegrarás perante o Senhor teu Deus, tu e teu filho e tua filha e teu servo e tua serva, e o levita que está dentro das suas portas, e o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão no meio de ti, no lugar que escolher o Senhor. É mandamento do Senhor. É esse negócio de crente andar cabisbaixo, triste, isso não é de Deus. A única tristeza que é aceita na palavra de Deus é aquela que está escrita em 2 Coríntios 7:10, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação. É essa a única tristeza, quando nós nos deparamos diante de Deus, da santidade dele, e nos arrependemos, então nós nos contristamos, nos entristecemos. Essa é a única tristeza que é aceito. Do mais não é aceito. O Senhor, ele quer que o seu povo se alegre, porque o nosso Deus é um Deus de alegria. Não é aquela alegria de viver assim, né, igual bobo, né? Às vezes por dentro está triste, não é esse tipo de alegria, mas é aquela alegria que passa por cima das circunstâncias, que passa por cima das tribulações. É esta alegria que vai nos fortalecer. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. A alegria, ela tem que ser além das circunstâncias. Ali em Abacuque 3, no versículo 17, ele disse: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os caminhos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor, ainda que falte tudo, ainda que esteja difícil a sua vida. Exalta o Senhor, se alegra no Senhor Deus, porque Ele é o Deus da nossa força, é o Deus da nossa salvação. Nós temos motivos. O problema de nós não nos alegrarmos muitas vezes é a maneira que nós pensamos, é a maneira que nós vemos as coisas. Se nós mudarmos o nosso pensamento, nós temos motivos para nos alegrar. Muitas vezes a gente se entristece por pequenas coisas ganham tamanho, dimensão nas nossas vidas, mas nós não podemos. Nós temos que olhar o problema pequeno e olhar o tamanho do nosso Deus, que é grandioso, e assim nós vamos nos alegrar nele. Aleluia. Nós temos que mudar a nossa forma de pensar. Quando nós vemos Paulo falando sobre alegria, um homem que sofreu naufrágio, prisão, foi açoitado, uma pessoa que tinha tudo para não sentir alegria. E ele fala que na carta aos Filipenses, essa carta ela é conhecida como carta da alegria. Quando ele escreveu essa carta, ele estava preso, passando por situações terríveis, e ele falando: irmãos, regozijai-vos no Senhor. E aí nós vemos, em Filipenses várias partes ele falando sobre alegria, que era preciso se alegrar no Senhor. Por quê? Porque a mente dele não estava focada no que ele estava vendo, mas a mente dele estava focada na glória de Deus, naquilo que Deus haveria de trazer para ele, para a vida dele, para aquilo que Deus tinha de melhor. Ali em 2 Coríntios, no capítulo 4, ele fala assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados,
perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruindo, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor no nosso corpo, porque para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Ele cria em algo maior, na alegria que era muito maior do que essa leve e momentânea tribulação. É assim que ele via o que ele passava, uma leve e momentânea tribulação. Ela não dava para se comparar com a glória que haveria de ser dada a ele. Aleluias. Então nós precisamos nos alegrar no Senhor. Eu fico pensando quando a palavra de Deus fala que tudo que fazeis, fazei para a glória de Deus. Aí eu fiquei meditando, se tudo que nós temos que fazer para a glória de Deus, nós temos que fazer alegres. Porque como que nós vamos fazer glorificando triste, né? Por exemplo, vim aqui pregar, glória a Deus, estou pregando, estou feliz, glória a Deus. Não tem como. Então dar glória a Deus, buscar a glória de Deus, é viver em alegria. Somente aquele que conhece o Senhor verdadeiramente é aquele que possui a verdadeira alegria. Aquela alegria que transcende o sofrimento, aquela alegria que transcende os problemas. Eu tenho problemas, eu tenho dificuldades, mas não importa, eu me alegro no Senhor. Ele é a minha força, Ele é a minha alegria. Precisamos ter alegria para ultrapassar as barreiras que tem diante de nós. Precisamos ter alegria. E por que se alegrar? Primeiro motivo. Quem está respirando aqui? Está todo mundo respirando? Aleluia! Primeiro motivo, nós estamos vivos. Quantas pessoas estão no CTI? Quantas pessoas estão ali buscando, precisando de um fôlego, precisando de algum 20% da nossa saúde para poder viver. E nós muitas vezes não glorificamos a Deus. Nós temos motivos de sobra para exaltar o nome do nosso Deus. Porque se nós estamos vivos, é porque Ele tem um propósito nas nossas vidas. Se você está vivo, se você está respirando, é porque Deus tem algo na sua vida, tem propósito para a sua vida. Então é motivo de glorificar o nome do Senhor. Nós temos que nos alegrar também, porque nós temos a salvação. Aleluia! Ali em Lucas, no capítulo 10, versículo 20, os discípulos voltaram felizes porque tinham expulsado demônios, porque tinham feito sinais e maravilhas. E aí Jesus falou assim para eles: não vos alegrei porque os espíritos vos sujeitam, mas alegrai-vos por terem os seus nomes escritos no livro da vida. Aleluia! Nós temos que nos alegrar, temos que ser pessoas cheias de alegria, porque esta é a marca do crente. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Então recebam esta palavra nesta manhã, que o Espírito Santo de Deus venha derramar nesta noite, venha derramar nesta noite alegria sobre as nossas vidas, porque nós só vamos conseguir vencer com alegria. Nós só vamos conseguir levar esta obra adiante com alegria. Alegria que não depende das circunstâncias. Que o Espírito Santo do Senhor venha trazer esse fruto nesta noite, este fruto que é o gozo, a alegria, em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade. Amém.